Oséias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Eu farei leitura e os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, e todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra no sulco dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Amém. Curvemos as frontes novamente e oremos. Senhor Deus, Pai eterno, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra, Pai, e rogamos no nosso Senhor Jesus que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender. Pai eterno, arranca-nos do sono espiritual, Pai. Tira de nós as escamas dos olhos para que possamos compreender a Tua palavra e reconhecer a nossa conduta. E não somente reconhecer, Pai, mas mudar, Senhor. Mudar de rota. No nosso Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã, neste momento, neste culto solene, para a glória do Teu santo nome, em Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Moby Dick é um clássico que foi escrito há muitos anos, baseado em fatos, que foi escrito por um autor chamado Herman Melville. Ele conta a história de uma baleia branca, que vivia ali naqueles anos de 1850. É um clássico da literatura, onde também, além de livro, tem filme. E nesse clássico, ele nos conta a história de um capitão chamado George Pollard, que, ansioso pelo dinheiro e desejoso por riqueza e por prestígio, ele assume o comando de uma embarcação. Junto com ele, o primeiro imediato que é levantado tinha recebido propostas anteriores de ser o capitão de uma embarcação, mas a política e a família faz com que ele seja colocado de lado e o capitão George assuma aquele barco. Os dois se juntam para ir pegar a tal baleia, pegar óleo, que na verdade era uma mercadoria muito rica naquele período e se extraía daquele mamífero. Eles arriscam a própria vida para conseguir dinheiro.
E como comandante, ele não queria saber sobre os dos outros. O que importava era o desejo desenfreado e obstinado pelo dinheiro. Os dois se colocam no barco e o livro nos conta, numa das cenas, que quando eles encontram a baleia, ao invés de recuar, eles continuam enfrentando aquele gigante. Em uma pequena cidade que eles ancoraram para abastecer, eles ouvem de um outro comandante que sofreu com, com a fúria daquele monstro marinho. Aquele comandante na outra cidade não tinha o braço, perdeu seus homens. E ainda assim, o capitão George vai atrás do dinheiro e da riqueza. Ele não ouve os sinais. Aquele primeiro imediato, que é o braço direito dele, ele não considera aquilo. Ele, cego pelo dinheiro e obstinado por o desejo, vai atrás. O livro conta que eles sofreram bastante, muitos morreram, e eles não atenderam aos sinais, porque eles estavam cegos, totalmente cegos e teimosos pelas próprias estratégias. O trecho de hoje, Oséias, mostra que Israel também estava cega ou cego. O povo estava cego, aquela nação estava cega. O povo confiava nas próprias habilidades estratégicas e políticas para lidar com o que estava acontecendo. Essa obstinação, tanto do capitão quanto de Israel, nos mostra que isso ia dar errado. Levaria ao desastre, porque Israel se afastou de Deus. Israel desconsiderou toda a segurança que o próprio Deus ofereceu ao longo da história, se revelando de muitas formas e em vários momentos. O Deus que se revelou a nós por meio de Cristo, nosso Senhor, continua trazendo a sua palavra dia após dia, domingo após domingo. E como nós temos lidado com os constantes avisos do Senhor nas nossas vidas? Aqui, Oséias, no capítulo 12, nós já estamos chegando pertinho do final, capítulo 14, Oséias constantemente continua dizendo ao povo: muda. Vocês estão agindo de maneira obstinada. Vocês estão agindo de maneira teimosa. Vocês estão agindo de maneira cega. É por isso que o título do sermão nesta manhã é Cega Teimosia. Um povo que caminha diante do Senhor, sendo avisado, mas parece que não enxerga nada. Desconsidera totalmente, rejeita a palavra de Deus. E, irmãos, ao longo desses meses trabalhando o livro do profeta Oséias, um livro pesado, o Senhor Deus chama e levanta o profeta Oséias para que seja a própria mensagem. No início do capítulo, no capítulo 1, 2 e 3, nós falamos e percebemos que o Senhor Deus manda Oséias se casar com uma mulher, ter filhos com ela adultera, ela vai embora. Deus manda voltar lá e chamar, simbolizando a relação entre o povo de Deus e Israel, entre Israel e o próprio Deus. É esse tipo de relacionamento que está sendo construído no livro do profeta Oséias. E o povo continua teimando. A partir do capítulo 4, ele se volta para o povo. Vocês estão equivocados, e o povo não volta. Capítulo 6, ele fala sobre a liderança daquela nação, que estava se corrompendo. Não somente a liderança civil, os reis, os príncipes, mas a liderança religiosa. Os sacerdotes também estavam caminhando de maneira equivocada. Oséias continua se levantando, para informar o povo que eles não mudaram.
E no capítulo 12, nós chegamos à cegueira. A cegueira teimosa, uma cegueira obstinada. E às vezes, irmãos, é difícil ler um texto como o livro do profeta Oséias, um texto duro, que por vezes nos aborrecemos como Oséias se aborrece, com a obstinação e a rejeição de um povo teimoso. Mas às vezes nós também nos compadecemos, sem entender por que não muda. E um pai entende isso quando relaciona ao filho. Poxa, filho, eu expliquei tanto para você, por que você não mudou? Por que você continua dessa maneira? Como pai, a gente se ira com a rejeição da orientação que nós passamos aos filhos. Deus também age dessa maneira. Mas como o Senhor também, recebemos esse atributo da misericórdia e exercemos misericórdia e amor sobre os nossos filhos, sobre o povo de Deus. E para entender esses versículos do capítulo 12, do 1 ao 14, nós vamos dividir o nosso sermão em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 2, nós devemos perceber a cegueira da autossuficiência. Do versículo 3 ao versículo 6, nós devemos perceber a cegueira do passado. Não enxergamos aquilo que aconteceu conosco. E do capítulo 7 até o versículo 14, a cegueira quanto à própria conduta. A cegueira da autossuficiência, a cegueira do passado, a cegueira quanto à própria conduta. Olhando para o texto, versículo 1, o profeta Oséias diz: Efraim, que é o reino do norte, apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Irmãos, aqui, nessa cegueira da autossuficiência, Oséias se dirige aos 2 povos. O povo de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Eles se desentenderam ali em Roboão, logo depois do rei Salomão, e o povo ficou concentrado e é chamado na Bíblia de Efraim, o reino que ficou na parte de cima do mapa. Judá, mais isolado, é chamado de Reino do Sul, um pouco mais abaixo do mapa. As menores tribos ficaram concentradas naquela região. E Oséias chama Efraim, se dirigindo ao Reino do Norte, dizendo que eles estavam apacentando, eles estavam perseguindo o vento. Apacentar e perseguir aqui são 2 palavras que remetem a uma atividade, a uma ação. E Oséias já tinha dito que eles estavam fazendo isso a respeito do vento, do nada, alguma coisa inútil, vã. No capítulo 8, um pouquinho mais atrás, versículo 7, uma folha voltando, Oséias disse para o povo: por que semeiam, 8:7, por que semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Eles estavam semeando, desenvolvendo uma atividade vã, fútil. Esse povo estava na igreja, mas o coração era duro. A oração do nosso diácono foi: Senhor, que os nossos corações, que corações de pedra sejam transformados em coração de carne. Porque era um coração duro que não queria ouvir, ou que ouvia, entrava por ouvido e saía pelo outro, que não gerava uma mudança, uma transformação. Era isso que eles estavam semeando, apacentando, cuidando, zelando. Essa palavra apacentar, no hebraico, ela representa a ideia de alimentar, cultivando algo que não gera alimento. E a palavra perseguir que nós temos aqui representa no hebraico um buscar ardentemente. Eles perseguiam o vento.
Eles iam obstinadamente buscar aquilo que afastava de Deus. Era esse o comportamento. E nós sabemos que do vento não se produz alimento. Mas além dessa verdade, Osés nos mostra outro aspecto que esse vento que ele está citando aqui tem. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 17, versículo 10, por gentileza. Observem que o profeta Ezequiel, em 2 momentos, nos cita aí o que é esse vento leste que ele está colocando aqui. Ezequiel 17, versículo 10. Mas, ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Irmãos, essa palavra vento oriental é a mesma palavra que o profeta Osés está usando. Um pouquinho mais na frente, capítulo 19 de Ezequiel, versículo 12. Ezequiel 19, 12. Ezequiel fala do poder destruidor desse mesmo vento, mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental, o mesmo vento leste, secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Cadiim é a mesma palavra utilizada. Meus irmãos, semear o vento não é apenas ter a certeza que o alimento não virá, mas existe um poder destruidor que o próprio povo de Israel estava levantando. Semear o vento não é apenas inútil, é destrutivo, é caminhar para um rumo do inferno. Não tem saída. Continuar ouvindo a palavra de Deus e não ter mudança, não ter transformação, é juízo, meus irmãos. E nós não queremos falar de juízo. É muito melhor falar de amor. Porque, por vezes, falar de juízo é pedir para que muitos saiam por aquelas portas e não voltem mais. Porque nós viemos muitas vezes, e eu digo nós viemos muitas vezes para afagar o nosso coração e não confrontar os nossos pecados. Osés nos mostra que o vento leste, ele traz destruição. Um caminho para o qual está longe de Deus é destruição, irmãos. E Osés nos constrói isso dizendo que essa conduta rebelde, ela não acontecia de vez em quando. O versículo 1 que nós estamos lendo diz que era todo o dia, constantemente, repetidamente. E no nosso último sermão nós falamos sobre isso, que é bem possível que nós estejamos aqui todo domingo pedindo perdão pelo mesmo pecado, e pede de novo, como se não houvesse mudança de conduta, como algo que não tem problema. Porque, meus irmãos, aquele coração endurecido possuía uma mente cauterizada que não transformava. Como se andar daquela maneira fosse algo normal. E a gente tem falado aqui algumas coisas sobre o que nós entendemos como normal. É a cultura, faz parte. E tem tanta coisa que hoje nós fazemos que é dito como normal e que as escrituras são tão claras em dizer que isso não é normal. Não é para acontecer. O Senhor Deus se apresenta muitas vezes dizendo o que não é para fazer.
Porque aquilo que nós fazemos, ele não precisa dizer. A gente faz naturalmente, cegamente, teimosamente, obstinadamente. Esse vento haveria de trazer destruição, porque todos os dias o povo continuava fazendo aquilo que não deveria. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 15, um pouquinho mais à frente, ele diz: ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o mesmo vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Percebam, meus irmãos, que a ação do Senhor viria por meio desta figura de linguagem metafórica. O povo assírio haveria de dominar a nação de Israel, derramando sobre a nação o juízo que o Senhor Deus havia preparado. Israel estava caminhando todo dia de maneira errada, e eles haviam multiplicado os pecados. A sequência do versículo 1 diz: o que vocês fazem? Vocês multiplicam mentiras, destruição, faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. Eles estavam multiplicando, intensificando, reproduzindo o errado. Sabe aquelas piadas, aquela conversa que não edifica, aquela roda de escarnecedor que se reúne? Era isso que eles estavam fazendo. Osés já tinha dito isso para eles, voltando um pouquinho, capítulo 4, versículo 7. Quando Osés fala sobre a corrupção, versículo 7 do capítulo 4 de Osés diz: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e mudarei a sua honra em vergonha. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 8, versículo 11, ele repete, ele diz novamente que o povo estava: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. No capítulo 10, versículo 1, olha o que ele diz de novo: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram, multiplicando o pecado, intensificando, proliferando aquilo que não devemos fazer. Era assim que o povo estava caminhando. O Senhor falava, mas o povo continuava teimando. Não, não é com a gente. Nós estamos tranquilos, a nossa conduta é tranquila. Israel estava confiando nas próprias estratégias. Israel estava caminhando, multiplicando o pecado. E, irmãos, Israel era uma nação. Uma nação, meus irmãos, onde a autoridade executiva mais alta não possui nenhuma instrução e se orgulha disso, é fadada à destruição. Não é motivo de orgulho. Aquelas autoridades daquele dia multiplicavam o pecado. E qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Mas a igreja, que deve ser sal da terra e luz do mundo, que deve iluminar lá fora, ela não consegue nem caminhar conforme a vontade do Senhor aqui dentro. A igreja, que deveria estimular e ser a diferença lá fora, tem sido motivo de vergonha aqui dentro. E uma igreja que caminha desta maneira é fadada à destruição. Irmãos, a vida econômica e social de uma nação que caminha e multiplica a rebeldia
haverá de experimentar hostilidade, haverá de experimentar destruição. E a nação de Israel, diz o texto, fez aliança com a Síria. E Israel, quando coloca aqui, fizeram aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito, mostra que eles foram lá buscar, vamos fazer um acordo. E a Síria era uma nação e o Egito era outra nação. O azeite aqui era um produto valioso também daquela época. E ele era produzido em larga escala em Israel. Esse azeite era enviado para o Egito como suborno. Eu estou enviando para vocês azeite, vamos fazer um acordo? Só que eles também estavam fazendo isso com a Síria. A nação estava tentando, meus irmãos, cavalgar em 2 cavalos ao mesmo tempo. Há pouco tempo atrás, houve uma autoridade que pegou na mão da China e depois veio e pegou na mão dos Estados Unidos, tentando cavalgar em 2 cavalos. Uma estratégia que, sem dúvidas, levaria ao desastre. Oséias está chamando o povo, a atenção do povo para um comportamento inadequado. A palavra de Oséias tem tudo a ver com os dias de hoje. E ele fala ao povo, porque o povo estava tentando servir a 2 senhores. E o nosso Senhor Jesus falou sobre isso certa vez em Lucas capítulo 16, versículo 13. Não temos como servir a Deus e as riquezas. Não tem como. E o capítulo 12 fala de riquezas também. No versículo 7, que a gente vai já chegar, fala sobre mercador, negociante, negócios. Vocês estão acumulando. Efraim se sentia autossuficiente para resolver as próprias questões. Mas Deus levanta Osés para dizer: vocês estão cegos. Aquele comportamento era um comportamento inútil de semear o vento. E ele era também infiel, porque estavam buscando ajuda fora da aliança de Deus. Mas não era só Efraim, o reino do sul. Judá, o reino do norte, também tinha problemas. Versículo 2, o Senhor Deus diz: Judá, o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Um pouquinho atrás, capítulo 4, 1. O Senhor Deus já tinha dito, 4:1, ele disse: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. E contenda, meus irmãos, eu tenho uma queixa contra vocês. Eu preciso acusá-los de alguma coisa. É isso que o Senhor Deus está dizendo aqui. É uma carta ou é um livro que o profeta chama o povo ao arrependimento. Mudem, mudem, mudem. Arrependam-se, convertam-se. Porque os caminhos eram tortuosos. Se nós analisarmos os nossos corações, sinceramente, deve derramar lágrimas, porque falhamos, devemos, muitas vezes em amor, e muitas outras vezes por pecado mesmo. José já tinha falado que esse castigo viria no capítulo 4, versículo 9,
quando ele chama o povo, ele diz: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei pago das suas obras. Um pouquinho mais na frente, capítulo 11, versículo 2. O Senhor Deus diz: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Quanto mais eu chamo, mais se afasta. No capítulo 5, versículo 4, o Senhor Deus diz: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Eles estavam andando com o espírito de prostituição. Um pouquinho mais na frente, capítulo 7, versículo 1, o Senhor Deus já havia dito: 7:1, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. No capítulo 9, versículo 15, toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. O Senhor Deus vem construindo os avisos. Ele vem levantando as informações. Ele vem chamando a atenção. E o povo não muda. Devemos nos perguntar muitas vezes por que nós estamos ouvindo o livro do profeta Oséias. E, irmãos, e eu posso dizer isso com propriedade, que esta igreja é tentada a achar que Oséias não é para ela. Porque o Senhor Deus tem feito grandes coisas nesta igreja. Nós somos gratos por isso. Mas talvez o Senhor Deus esteja aprofundando o tratamento dos nossos corações. O que precisa mudar? Irmãos, não existe essa história de crente gangorra. Sobe e desce, sobe e desce. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou bem. Um dia eu sirvo, outro dia eu não quero. A nossa busca é por santificação. Ela é uma constante, deve ser uma constante na nossa vida. Mas a insatisfação muitas vezes nos toma por inteiro. Hoje eu gostei, hoje eu não gostei. Hoje estava bom, hoje estava muito frio. A gente se prende com descontentamento coisas muito banais. Uma marca dessa igreja, nos últimos 7 anos, desde a sua plantação, é uma rotatividade. Isso é normal. Avaliar essas questões. Onde nós estamos errando? Quem vem de fora ouve, alguns não ficam. O que nós precisamos mudar? Qual é a transformação que o Senhor Deus tem exigido desta igreja, das nossas vidas, porque também faço parte desta igreja? É o que Osés levanta, constantemente, repetidamente. O povo era sabedor da sua própria história, e Osés usa o relato do patriarca Jacó para mostrar que eles eram cegos inclusive ao passado, versículo 3 ao 6. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Ele traz à tona Gênesis 25, 26, do qual o reverendo Alex trouxe aqui para nós, onde nós estamos trabalhando esse
texto, quando Jacó se agarrou ao calcanhar do seu irmão, Oséias usa a própria história para tentar mostrar ao povo que tinha alguma coisa errada. Vocês estão esquecendo do passado. Levantar histórias para tentar explicar, ilustrar, apresentar, ensinar. São métodos didáticos para tentar fazer acordar. E Oséias faz isso com o povo de Israel. Lembram de Jacó? Ah, Jacó o enganador, eu lembro. Ah, muito bem, vou falar já sobre isso, sobre enganador. Oséias traz o relato da vida de Jacó. E ele diz: olha, lembrem, ali Deus falou conosco. Versículo 3, versículo 4 no finalzinho. E ali falou Deus conosco. Deus continua falando com a sua igreja por meio da pregação da palavra. Mas eles se esqueceram. O profeta indica que as condições da aliança de Deus havia feito com Jacó ainda se estendiam a Israel. A aliança não mudou, Deus continua cuidando. Mas o povo não ouvia. Tanto agarrar o calcanhar quanto lutar com Deus mostram a incapacidade de Jacó de lidar com a situação de crise no meio da fraude. Não dependia de Jacó, depende do Senhor. E às vezes nós queremos, com as nossas forças e habilidades e dons e talentos, resolver as questões. Deixamos o Senhor de lado e tentamos resolver conforme a nossa própria sorte. E o povo de Israel precisava priorizar uma conduta reta diante do Senhor, porque não era reto o proceder deles. E por vezes o nosso proceder não é reto. Nós tentamos no nosso coração afogar, suprimir, esconder a verdade. No exame rápido, o que você está fazendo é errado? Não é errado. Vamos falar sobre isso? Não preciso conversar sobre isso não é errado e ponto. A gente não quer tratar, a gente quer passar adiante. Mas o povo de Israel não queria tratar. Eles não queriam aceitar o chamado gracioso. Eles se esqueceram, eles estavam cegos. E Oséias, no versículo 5, traz à tona um memorial. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Aponta para a importância de manter em mente o caráter. E o Senhor aqui é o Senhor Yahvé. É a letra maiúscula na nossa Bíblia, remetendo à fidelidade imutável e efetiva do Senhor diante do povo. Eles haviam se esquecido do passado. É por isso que ele chama de volta. O versículo 6. Converta-te a teu Deus. Guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Meus irmãos, o povo precisava enxergar o vício pelo qual eles estavam caminhando. Percebam aqui que Oséias usa figuras de linguagem para tentar fazer enxergar. Converta-se, volta, arrepende-se. O povo não enxergava mais o passado, meus irmãos. O povo não atenderia mais. O que o Senhor Deus está chamando é um retorno ao caminho. E esse retorno ao caminho envolve uma dependência de Deus.
depender do Senhor e não nas nossas próprias habilidades. O rei Davi, lá no Salmo 37, versículo 34, ele diz: espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esperar no Senhor. Mas Israel mantinha a cegueira da autossuficiência. Israel mantinha a cegueira do passado. E Israel mantinha também a cegueira quanto à própria conduta, nosso terceiro e último ponto, versículo 7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Meus irmãos, mercador é negociante. E ele diz aqui que eles tinham uma balança enganosa. Eles estavam enganando o povo. Eu vi uma historinha ilustrando essa questão de balança enganosa, que ilustra muito bem essa realidade. Uma senhora chega numa casa para comprar um frango, porque ela precisava fazer uma receita específica. E ela pede um frango com 2 quilos. Aquele comerciante entra e percebe que só tem um frango no seu depósito. Ele pega o frango, pesa e percebe que tem 1,8 kg. E ela diz: não, eu preciso de um frango de 2 quilos. Muito obrigado, eu vou procurar em outro lugar. Mas aquele homem não queria perder aquela venda. Então ele diz: não, só um minuto, eu vou ver outro. Ele pega o mesmo frango, volta lá para dentro, traz o mesmo frango para pesar, coloca o dedo na balança, que dá os 2 quilos que ela precisa. Ela então, feliz da vida pela atitude dele, diz: nossa, que bom! O senhor foi tão bom que eu vou levar os 2 frangos. É assim, meus irmãos, que funciona muitas coisas. Balança enganosa. Tentando se dar bem. Mas o povo não via que a própria conduta era uma conduta que desagradava ao Senhor. E na vida diária, eles haviam adotado práticas econômicas do próprio mundo. Sabe, lá fora faz? Aqui eu vou fazer também. Porque não tem problema, todo mundo faz. O povo, meus irmãos, estava orgulhoso da sua esperteza em extrair o melhor de cada oportunidade. E, irmãos, infelizmente, eles estavam usando balanças enganosas. Aquela conduta não era honesta e aquilo era normal. Já não era mais possível, no meio daquela sociedade, saber quem era povo de Deus e quem era o povo do mundo, meus irmãos. Em uma visita que nós fizemos, uma irmã comentou, uma empresária comentou conosco que ela não contrata mais crentes para a empresa dela. Ela disse que as piores experiências que ela teve com funcionário foi com pessoas da igreja, porque se comportam pior do que os ímpios. E certa vez, conversando com um querido irmão, ele disse que na época dele, se contratava as pessoas por ser crente. Ah, eu sou crente, está contratado. Não, mas eu quero entregar meu currículo. Você está contratada. E hoje está tudo misturado. Oséias nos mostra, meus irmãos, que o povo estava enriquecendo e se orgulhando dos meios ilícitos. O versículo 8 diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, e todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Faziam errado e ainda diziam: estou fazendo escondido. O pecado perfeito, ninguém vai me pegar.
Chamamos isso de jeitinho brasileiro. E ainda usa a própria palavra de Deus, tudo me é lícito, eu posso fazer, dai a César o que é de César. Quarta-feira nós falamos sobre isso, a tentação do Senhor Jesus aqui, que o próprio diabo manipulou a palavra de Deus para tentar enganar, porque a gente quer se dar bem. Um povo totalmente cego quanto à própria conduta era o povo de Israel. Por isso que nós devemos ter cuidado, meus irmãos, como nós adquirimos as riquezas. Não que seja errado em si, mas como ela tem vindo. Como tem sido a nosso imposto de renda junto ao leão. Não quero pagar de jeito nenhum. Meu pai, como contador, sempre disse: quanto mais eu pagar para o governo, para mim é melhor, porque significa que eu estou ganhando mais. Mas a ganância não permite, que a gente nunca quer pagar. E o povo, por vezes, de Deus, sonega imposto. E acha que isso está correto. Cego. Totalmente cego. Versículo 9 nos diz: Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas. Essa prosperidade que vocês estão aí experimentando não vai mais acontecer. As casas de cedros que vocês vivem, eu as destruirei. Vocês haverão de habitar em tendas novamente, como no deserto. Eu haverei de tirar vocês daí, por causa dessa conduta cega que vocês estão tomando. E Osés continua relembrando no versículo 10. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símbolos. Ele continuava falando, e o povo não mudava. Essa é a história de Israel nos tempos de Osés, confiados às próprias sortes, mantendo-se cego. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu como uma demência diabólica. É quando nós não queremos ver. Parece que não entendeu. E às vezes, irmãos, quando deste púlpito sai uma palavra mais dura, muitos sentem-se ofendidos. Mas o Senhor Deus nos chama ao radicalismo contra o pecado. Não é para flertar com o pecado. É para acordar, porque a conduta muitas vezes é equivocada, sem analisar, participando da mesa do Senhor sem analisar o próprio coração. Porque Deus chama o povo ao arrependimento, a uma mudança, ao abandono dos ídolos, a uma alteração, uma transformação na conduta por inteiro. Mas cegos e obstinados seguiam ladeira abaixo. O que falta, meus irmãos, para mudar? E o povo de Deus, crente em Cristo Jesus, não pode jamais desconsiderar aquele sangue naquela cruz. Aquela morte não foi à toa. Foi pago um alto preço. A salvação é de graça para a gente. Mas alguém pagou por ela. E não pagou à toa. A exigência do Senhor Jesus é mudança, é transformação, é conversão. E isso vai se manifestar nas nossas ações. A igreja verá com os próprios olhos um crente transformado, ativo. A vizinhança verá. Não tem como não enxergar um servo de Deus trabalhando, desenvolvendo as suas atividades para a glória do Senhor, encharcando-se da palavra. O que falta para isso?
Será que nós estamos semeando vento? Será que as escamas ainda estão em algumas áreas das nossas vidas? Porque às vezes uma área está ok, mas outra está totalmente devastada. E às vezes essa outra área é que a gente não quer ver, porque é desconfortável falar de Cristo no nosso trabalho, na nossa faculdade, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Eu vou ficar na minha zona de conforto. Meus irmãos, por que não lutamos em oração, súplica, clamor, para que as nossas ações sejam transformadas? Um crente renovado e transformado, ele produz vida, no sentido de nós enxergamos que Cristo vive nele, nesse sentido de que tudo muda. O que falta? Oséias diz que a religiosidade do povo era vaidade e os altares montões de pedra, versículo 11. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gigal se sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Percebam que as atitudes eram pervertidas. O povo estava totalmente afastado e Oséias chama a uma transformação. Falando de Judá, falando de Israel, reino do norte, reino do sul, mostrando que a cegueira na conduta deles era visível. Vocês não estão enxergando. Versículo 12, 13 e 14 nos mostra isso. E eu peço que os irmãos olhem o versículo 14. Efraim muito amargamente provocou a ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18, que também ouvimos aqui. Meus irmãos, o Senhor Deus leva o pecado a sério. Não flerte com o pecado. O que Oséias nos chama é uma mudança. Porque Oséias usa uma palavra de intensidade. Ele diz que muito amargamente. Oséias mostra quão profundo foi a conduta deles contra o Senhor. Cegos quanto à própria conduta. Teimosamente cegos. É uma cega teimosia de um povo que é chamado ao arrependimento, mas diz: não quero, não vou, prefiro ficar aqui. Capítulo 12, irmãos, é uma notícia pesada. Mas ela não termina aqui. Olhem para o capítulo 13, versículo 5. O Senhor Deus diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. O povo se tornou soberbo e se esqueceu de Deus. É por isso que no versículo 9 ele diz, do capítulo 13: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Não termina aqui, irmãos, porque o socorro vem do Senhor. O chamado arrependimento é uma transformação. E não existe transformação sem Cristo. A má notícia é que nós estamos cegos em algumas áreas das nossas vidas, sem dúvidas, e que precisam ser transformadas. Mas a boa notícia é que ela vem pelo chamado gracioso do Senhor Jesus ao arrependimento. No capítulo 14,
versículo 1 e 2. Os irmãos podem, por gentileza, ler? Capítulo 14, 1 e 2. Volta. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, se com tua boca confessares e no teu coração creres, Senhor Jesus como Senhor, serás salvos. Não termina aqui. O chamado do livro inteiro do profeta Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 14, é um volta, arrependa-se, converta-se. Porque o capítulo 14, versículo 9, o último versículo do livro do profeta Oséias diz: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Seja prudente, seja sábio, rogue ao Senhor por uma mudança e uma transformação. Por isso que nós vimos aqui, em 3 pontos, do versículo 1 e 2, a cegueira da autossuficiência. Do versículo 3 ao 6, a cegueira do passado. E do 7 ao 14, a cegueira quanto à própria conduta. Meus irmãos, como aplicação, em primeiro lugar, versículo 1 nos diz que Efraim apacentava o vento e Israel confiava em alianças políticas. Precisamos confiar no Senhor. Assim como Israel estava colocando as suas forças em estratégias vazias, por vezes colocamos as nossas forças em coisas vazias e buscamos a sabedoria humana ao invés da sabedoria de Deus. E nós somos ensinados a depender totalmente do Senhor. Por isso que a pergunta que nós fazemos, onde nós estamos colocando a nossa segurança? Os nossos esforços estão voltados para buscar ajuda em coisas passageiras ou, em primeiro lugar, no Senhor? Temos confiado nas riquezas ou no Senhor das riquezas? É um convite à mudança, a confiar e esperar em Deus, conforme o Salmo 37. Em segundo lugar, Israel é acusado de desonestidade e exploração. E, infelizmente, muitas das vezes as nossas ações é voltado para a ganância, para querer se dar bem. O tal do jeitinho brasileiro em várias áreas das nossas vidas. Ao não devolver um troco, a achar um dinheiro na rua, a achar as coisas dos outros, a levar para casa o que não é seu, a levar da escola as coisas dos outros e achar que isso tudo é normal. Desonestidade e exploração, a não pagar os funcionários como deve, a muitas vezes fazer acordos com o trabalho doméstico sem a devida carteira assinada. Todos nós aprendemos isso, mas afogamos e fugimos destas coisas. Integridade era o que estava faltando para o povo de Israel. E é isso que não pode faltar para a gente. Para o povo eleito. Não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. O povo de Deus deve ser honesto e justo em todas as áreas da vida, refletindo o caráter de Deus em cada conduta. Parece estranho dizer isso, mas infelizmente nos dias de hoje é necessário dizer isso. O povo de Deus deve ser honesto e justo, refletindo o caráter do nosso Senhor. E em terceiro e último lugar, Israel é enganado pelo orgulho e a autossuficiência, acreditando que as suas riquezas provam a sua retidão. Não existe retidão sem Cristo.
Devemos depender totalmente do Senhor, entendendo que tudo é dele. Porque o chamado dele, meus irmãos, é o arrependimento para uma mudança, para uma transformação, para a santificação, para que a cada dia esta querida igreja seja cada vez mais parecida com a pessoa do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória dele, eternamente. Amém. Curvemos as frontes e oremos. Eterno e soberano Senhor, nós te agradecemos no nosso Senhor Jesus Cristo, por tua graça e misericórdia derramada sobre a tua igreja, Pai, sobre o teu povo. Ó Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Por amor do teu santo nome, nós te pedimos, no nosso Senhor Jesus, afasta de nós todas as nossas vontades que estão longe da tua vontade, Pai. Faz em nós, Senhor, o teu querer, que a tua vontade soberana, Senhor, esteja presente e nos domine por completo, Senhor. Nós te pedimos no nosso Senhor Jesus, para que assim o teu santo nome seja engrandecido e santificado nesta igreja, até o dia em que nosso Senhor Jesus voltar. Nós oramos e esperamos em Cristo nosso Senhor. Amém.